Bom dia, queridos alunos. Estamos aqui para mais uma videoaula da nossa gramática da língua portuguesa. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos com um assunto novo. Nós vamos estrear, na sintaxe da língua portuguesa. Então, convidar todos vocês para, com muita atenção, seguir cada orientação da nossa videoaula de hoje. Então, nós vamos iniciar introduzindo a sintaxe da língua portuguesa com o conhecimento, com 3 conceitos de frase, oração e período, tá? Então, são conceitos que se complementam, intercomplementam, tá? Nós vamos ver que nós poderemos ter a frase, que por sua vez pode ser uma oração, que por sua vez pode gerar um período. Então vamos lá. Vamos ver inicialmente o que é frase. Frase é todo um enunciado, toda mensagem, podemos dizer assim, que tem um sentido completo, capaz de estabelecer uma comunicação. E esta frase, ela pode ser nominal e pode ser verbal. Quando é que a frase ela é nominal? Quando ela transmite uma ideia e na sua estrutura não possui verbo. Como, por exemplo, socorro, fogo, que legal. Ou simplesmente quando alguém faz uma pergunta e a outra responde não. Dentre outros exemplos, como feliz aniversário, feliz ano novo, boas férias, ok? E o que é uma frase verbal? É um enunciado que na sua estrutura possui um verbo. E essa frase verbal, ela vai receber um apelido, que a partir de agora nós só vamos chamar de oração, tá? Mas quem quiser pode chamar frase nominal, a que não tem verbo, e frase verbal ou oração, a que tem verbo. Por exemplo, sejam atenciosos. Por que isso aqui é chamada de frase verbal, também chamada de oração? Porque tem a presença do verbo ser. O deputado aprovou o projeto de lei. Por que isso aqui é uma frase verbal, também chamada de oração? Porque na sua estrutura nós temos a presença do verbo aprovar, ok? Então, com isso, nós podemos dizer o seguinte, que uma oração é um enunciado que se estrutura em torno de um verbo ou em torno de uma locução verbal, ok? E o que é uma locução verbal? É a união de 2 verbos. Quando um verbo sozinho não consegue transmitir a ideia, ele precisa de um auxiliar, que no caso aqui o verbo viajar é o principal, precisou do auxiliar ir, voo do verbo ir. Então os 2 juntos constituem o que nós chamamos aqui de locução verbal. Não vou viajar porque choveu muito. Aqui eu tenho uma locução verbal e tenho um outro verbo. Cada um aqui vai constituir uma oração. Então, posso dizer que aqui eu tenho 2 orações, ok? Bom, e o que é... Sim, aí já vimos a diferença entre frase e oração, ok? A frase é um enunciado, que se ela tiver verbo, ela é também chamada de oração. Se não tiver verbo, é chamada simplesmente de frase nominal. E são as frases nominais e as verbais que vão constituir o período. O que é um período? É uma frase constituída de uma ou mais orações, com sentido completo. Ou seja, é um enunciado mais amplo, que tenha sentido completo, e que nele poderá ter frases nominais, como também poderá ter frases verbais. O período sempre é indicado, ou melhor, o período é sempre iniciado por uma letra maiúscula e vai finalizar
com uma pontuação. Essa pontuação pode ser um ponto de interrogação, pode ser um ponto final, pode ser um ponto de exclamação, ok? O período, ele poderá ser simples quando ele possui apenas um verbo, que por sua vez vai constituir apenas uma oração. Quando eu quero saber a quantidade de orações de um período, basta que eu conte, que eu observe a quantidade de verbos. Um verbo, uma oração. 2 verbos, 2 orações. 3 verbos, 3 orações. Ok? Cada verbo vai constituir uma oração. Ou então, cada locução verbal, como nós vimos agora, que são 2 verbos juntos, mas por eles estarem juntinhos, ele constitui somente uma oração. Ok? O período vai ser composto quando ele for formado por 2 ou mais orações ou locuções verbais. Né? Então, 2 verbos, 2 orações. 2 locuções verbais, 2 orações. E assim por diante. Então, finalizando aqui esse enunciado, observe. Como não serve? Só tem um verbo, que é o verbo servir. Portanto, um verbo, uma oração, e o período é chamado de período simples. E essa oração será chamada de oração absoluta, soluta, sozinha na oração. Saímos de manhã e voltamos à noite, ok? Então, tenho 2 verbos, saímos e voltamos. Portanto, eu tenho 2 verbos, 2 orações, período composto, ok? Haverá num período tantas orações quanto forem os verbos. Acabei de falar, isto é, um verbo, uma oração, 2 verbos, 2 orações e assim por diante. É importante lembrar que as locuções verbais e os tempos compostos constituem apenas uma só oração. Bom, agora nós vamos iniciar o nosso estudo em análise sintática, ok? O que é análise sintática? Análise sintática é o ato de estudar individualmente, né, ou cada um dos termos de uma oração. Cada palavra na oração é chamada de um termo, tá? Termo é a palavra considerada de acordo com a função que esta palavra vai exercer na oração. Na análise sintática, ou sintaticamente falando, os termos poderão ser essenciais, como é o caso do sujeito e o predicado, são os 2 termos essenciais da oração. Teremos ainda os termos integrantes, que são chamados de complementos verbais, tipo objeto direto, objeto indireto, ou ainda complemento nominal, quando completa o nome, ou ainda o agente da passiva, que é aquele elemento que pratica a ação quando o sujeito recebe a ação, o predicativo, que é a característica que pode ser do sujeito ou do objeto. E teremos ainda os termos acessórios, que são os chamados adjuntos, adnominais, adjuntos, adverbiais ou ainda os apostos. Todos esses assuntos aqui, vocês estudaram no ensino fundamental. E agora, no ensino médio, nós iremos revê-los, ok? Na análise sintática, os termos essenciais da oração são chamados de sujeito e predicado, tá? Vamos ver aqui um exemplo. Na constituição desta oração, nós vamos ter: o Congresso aprovou a reforma do ensino médio. Nós vamos verificar que nessa composição aqui, eu vou ter sujeito e predicado. O Congresso é o sujeito, aprovou a reforma do ensino é o predicado. Professor, como é que eu faço para saber qual é o sujeito? Como é que eu encontro o sujeito de uma oração? Vai aqui uma dica bem simples. Eu oriento que primeiro você faça a leitura da oração. Depois que você lê, se necessário, lê 2 vezes, 3 vezes, faça sem vergonha.
tá? Depois que você lê a oração, uma, duas ou três, o seu cérebro assimilou a informação. Aí, em seguida, você faz a seguinte pergunta. Anote bem aí. Quem é que? Essa perguntinha, quem é que, você faz ao verbo da oração. Ok? Então, juntando agora as informações. Você lê, o Congresso aprovou a reforma do ensino médio. Quem é que aprovou a reforma do ensino médio? O Congresso. Então, essa resposta é o sujeito da oração. Observe que o verbo da oração concorda com o sujeito a que ele se refere. E o restante da oração que sobra, nós chamamos de predicado, tá? Mas assim, o sujeito é o termo da oração sobre o qual se declara alguma coisa. E o predicado é a declaração que se faz sobre o sujeito. Ok? Então, os termos essenciais são sujeito e predicado, tá? O sujeito é o termo pessoa ou coisa, é bom que se diga. O sujeito, que é o termo da oração principal, pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa. E sobre ele se declara alguma coisa. Exemplo, o Congresso. Né? O Congresso aprovou a reforma do ensino médio. Então, o Congresso é o termo aqui que exerce a função de sujeito. Para descobrir o sujeito, é necessário que se faça a pergunta ao verbo sobre a quem ele se refere. Isso que nós acabamos de fazer, ok? E o predicado? O predicado é o termo que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito ou um fenômeno. É aquilo que se declara sobre o sujeito. Na frase que nós vimos, o predicado aprovou a reforma do ensino médio, porque é aquilo que se declara sobre o sujeito, ok? Descoberto o sujeito, aquilo que faz a referência a ele é o predicado. As orações, elas podem estar na ordem direta ou na ordem indireta. Quando é que uma oração está na ordem direta? Muito fácil. Quando o sujeito vem antes do predicado. Ok? A oração anterior, que nós vimos, né, do Congresso, aprovou a reforma do ensino médio, está na ordem direta. Mas o exemplo aqui, a educação no Brasil precisa ser melhorada. A educação no Brasil precisa ser melhorada. Vamos achar o sujeito. Quem é que precisa ser melhorada? A educação no Brasil. Então, a educação no Brasil vem antes do predicado, que precisa ser melhorada. Então, aqui está na ordem direta. Mas a oração também pode vir na ordem indireta, que é quando o predicado vem antes do sujeito. Tá certo? Podendo estar intercalado ou não. Então, na ordem indireta, eu vou ter o predicado primeiro que o sujeito. Ok? Exemplo, no Brasil, a educação precisa ser melhorada. O que é que precisa ser melhorada no Brasil? A educação. Observem que, nesse caso aqui, o sujeito, ele não vem no início da oração. Ele também não vem no final, mas ele veio no meio da oração. Ok? Mas, nesse caso aqui, é considerado também ordem indireta, pois só existe uma ordem direta quando o sujeito vem aqui no início da oração. Se ele aparecer de forma intercalada ou no final da oração, ele recebe, dizemos que essa oração está na ordem indireta. Ok? Não pode, isso é uma coisa muito séria. Cuidado com a sua redação, na construção da sua frase. Nunca coloque uma vírgula separando o sujeito do predicado. Não pode haver vírgula entre o sujeito e o predicado da oração. Isso se configura um erro gramatical gravíssimo, ok? Bom, continuando,
teremos aí os termos integrantes da oração. Os termos integrantes da oração são o objeto direto e o objeto indireto, que são os complementos verbais. Temos ainda o predicativo. O predicativo é a mesma coisa de característica, que pode ser do sujeito ou do objeto. Temos ainda o complemento nominal, que é aquele termo que completa um nome. Cuidado para não confundir com o complemento verbal. Complemento verbal, que é o objeto direto ou objeto indireto, completa um verbo. O complemento nominal completa um nome. E ainda o agente da passiva, que é aquele elemento que vai praticar uma ação quando o sujeito da oração recebe esta ação. Ok? Bom, vamos aqui ao complemento verbal. O complemento verbal é o termo que completa o sentido do verbo, que pode ser transitivo direto e pode ser transitivo indireto. E esse complemento, ele vai ser chamado objeto direto quando ele completar um verbo transitivo direto. E ele será chamado de objeto indireto quando ele completar um verbo transitivo indireto. Aí você é de dizer, e o que é um verbo transitivo? Verbo transitivo, o próprio nome já diz. É aquele que transita. É aquele verbo que necessita de uma palavra para lhe completar o sentido. Tá? Então, o objeto direto é o termo que vai completar o sentido de um verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto, ele não é completo. Ele precisa de um complemento. E o seu complemento é um objeto direto que aparece sem preposição. Ou seja, o objeto direto se liga ao verbo transitivo direto sem a presença de preposição. Exemplos: eu comi churrasco na festa. Quem comeu churrasco na festa? Eu é o sujeito. O predicado, comi churrasco na festa. Comi é verbo transitivo direto, porque observem que se eu disser assim, pessoal, eu comi, imediatamente vocês vão perguntar. O nosso cérebro faz aquela pergunta: comi, o que eu comi? Aí o complemento, churrasco é o objeto direto. Ela quebrou o vaso de decoração da escola. Se eu disser assim, pessoal, ela quebrou. Quem quebra, quebra alguma coisa. Quebra o quê? Ela quebrou o vaso. O vaso é o objeto direto que completa o verbo transitivo direto. Já aqui, o objeto indireto é o termo que completa um verbo transitivo indireto. Por que é chamado de transitivo? Porque também é um verbo que precisa de complemento. Por que é chamado de indireto? Porque ele se liga ao verbo por meio de uma preposição. Ah, não sei mais o que é uma preposição. Estão elas aqui, exemplo. Pode ser um a, que não é artigo, logicamente, um de, um com, um em, um para, entre outras. Ok? Então, o verbo, ele precisa de além do complemento, ele precisa também de uma preposição. Se eu disser assim, ele necessitou de ajuda. Se eu disser a oração, se eu falar a oração só até aqui, pessoal, ele necessitou. Imediatamente, pela sua experiência linguística, ao longo dos anos, você adquiriu, falando a língua portuguesa, ouvindo a língua portuguesa, o seu cérebro faz uma pergunta imediatamente. Ele necessitou. De que ele necessitou? Então, ajuda, que é o complemento do verbo transitivo indireto, vem acompanhado da preposição de. Da mesma forma, lembrei-me de estudar ontem. Eu lembrei-me. De que eu lembrei-me? De estudar. Então, de estudar é o objeto indireto que completa o verbo transitivo indireto. Nós temos ainda o predicativo. A palavra predicativo significa características, qualidades ou defeitos. Eu prefiro
dizer, resumir que predicativo é uma característica. E essa característica, ela pode ser do sujeito da oração e pode ser do objeto direto. Ok? Então é muito fácil. Você acha o sujeito da oração e olha se a característica é dele. Se for, essa característica receberá o nome de predicativo do sujeito. Exemplo, a minha família é linda. A minha família é linda. Vamos achar o sujeito. Quem é que é linda? A minha família, o sujeito. Então, linda é uma característica de quem? Da família, que é o sujeito. Portanto, linda se caracteriza como predicativo do sujeito. Ok? Aqui, um exemplo de predicativo do objeto. A cidade elegeu João prefeito. O termo prefeito é uma característica. De quem? Vamos achar o sujeito. A cidade elegeu João prefeito. Quem que elegeu João prefeito? A cidade. Será que prefeito é característica da cidade, que é o sujeito? Não. Prefeito se refere a João. E João é o quê? João é o complemento do verbo elegeu. Ó. A cidade elegeu. Elegeu o quê? Ou elegeu quem? O João. Então, João é o objeto direto que completa o verbo transitivo direto, elegeu. E prefeito é a característica do João. Portanto, prefeito vai ser chamado de predicativo do objeto, porque caracteriza o termo João, que é o objeto direto do verbo eleger. Ok? E temos ainda aqui as vozes do verbo, que a gente chama de voz verbal, que nós temos 3 vozes do verbo. Nós temos a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Para eu saber quando é que a voz é ativa, quando é que a voz é passiva ou quando a voz é reflexiva, basta que eu encontre o sujeito da oração e verifique se esse sujeito, se ele pratica uma ação, ou se ele sofre ou recebe uma ação, ou se ele faz as duas coisas ao mesmo tempo, se ele pratica e se ele sofre a ação. Vamos exemplificar. A professora indicou 3 livros. Vamos achar o sujeito. Quem indicou 3 livros? A professora. Então, a professora é o sujeito da oração. Foi o que essa professora fez? Ela praticou ou ela sofreu uma ação? Ela praticou a ação de indicar os 3 livros. Então, aqui, a professora é agente, é um sujeito, e esse sujeito é agente. Portanto, a voz do verbo indicou, a voz é ativa. Nesse exemplo aqui, o almoço foi preparado pela mãe. Vamos achar o sujeito. Quem é que foi preparado pela mãe? O almoço. O que aconteceu com o almoço? Ele recebeu uma ação. O almoço, para ser preparado, ele foi manipulado, ele foi cozido, ele foi temperado, ele foi assado, Então, ele sofreu uma ação. E quem praticou essa ação? Foi a mãe. Então, a mãe é o termo, é o elemento que age quando o sujeito sofre. Então, aqui pela mãe é chamada de agente da passiva. E esse sujeito aqui que recebeu a ação é chamado de sujeito paciente. Por isso que a voz é chamada de passiva. Agora, cuidado. Passiva se escreve com SS. Paciente com C. Tá? E quando o sujeito pratica e ele mesmo recebe a ação que ele praticou, dizemos que a voz é reflexiva. Vejamos isso. O menino cortou o dedo. Quem é que cortou o dedo? O menino. Foi o que o menino fez? Ele praticou? Praticou. Praticou o quê? Ele cortou. Cortou o dedo. E de quem era o dedo? Era dele mesmo. Então, ele praticou e ele mesmo sofreu. Então, nesse caso aqui, o sujeito é agente, porque ele pratica, e ele é paciente, porque ele mesmo recebe a ação.
Então, nesse caso aqui, a voz é reflexiva e o sujeito é ao mesmo tempo agente, porque pratica, e paciente, porque sofre a ação verbal. Quando o sujeito é paciente e a voz é passiva, nós vamos ter dois tipos de passiva. Uma passiva que nós chamamos de analítica e uma passiva que chamamos de sintética. A passiva sintética, vamos aqui que é a mais fácil, ela é mais fácil porque visualmente, vejam bem, visualmente ela apresenta o si, si de sintética. Nesse exemplo aqui, vendem-se casas. O que é que se vende? Casas, o sujeito aqui é casas. Então, casas está recebendo a ação de ser vendida. Aí, nesse caso aqui, o sujeito sofre a ação, é sujeito paciente. E a voz é chamada de voz passiva. E sintética por conta do si, que vai receber o nome de pronome apassivador. Ok? Já na passiva analítica, eu vou ter a seguinte estrutura. Eu vou ter o sujeito paciente, que é o que sofre a ação. Eu vou ter dois verbos, formando uma locução verbal, que é o verbo auxiliar e o principal, mais uma preposição, mais o agente da passiva, que é quem vai praticar a ação. Nesse exemplo, o livro foi lido por Clarice. O livro foi lido por Clarice. Vamos achar o sujeito. Quem é que foi lido por Clarice? O livro. Então, o livro é o sujeito. O que acontece com o livro? Ele sofreu a ação de ser lido. Tá? Então, o livro é o sujeito paciente. Foi lido é a locução verbal. Verbo auxiliar, verbo principal. Por Clarice, Clarice foi o elemento que leu o livro, foi o elemento que praticou a ação. E o elemento que pratica a ação é chamado de agente da passiva. Esse agente da passiva geralmente vem acompanhado de preposição. No caso aqui, a preposição por acompanha Clarice, que é o agente da passiva. Bom, o agente da passiva é, portanto, aquele termo que pratica a ação quando a passiva é analítica, ok? E ele vem precedido das principais preposições. Pode ser o de, pode ser o por, tá? Veja aqui o exemplo. O empreendimento foi construído com sucesso. Nesse caso aqui, o que foi construído com sucesso? O empreendimento. É o sujeito. Locução verbal foi construído. Mas aqui não diz quem foi que construiu. Então, nesse caso aqui, nós temos uma voz passiva analítica sem a presença do agente da passiva. Já nessa daqui, nós vamos ter a voz passiva analítica com a presença do agente da passiva. O empreendimento foi construído pelo arquiteto com sucesso. O que foi construído pelo arquiteto com sucesso? O empreendimento é o sujeito que recebe a ação. Ele foi construído, tá? Por quem? Pelo arquiteto. Então, pelo arquiteto é o agente da passiva. Ok? Temos ainda aqui o complemento nominal, que é aquele termo que vem acompanhado de preposição e que, por sua vez, o próprio nome já diz, ele vai completar um nome. Ele vai completar um substantivo ou um adjetivo ou ainda um advérbio. Exemplo, a família tem medo. Olha, gente, se eu dissesse assim, pessoal, a família tem medo. Imediatamente você quer saber, medo de quê? De assalto. Então, esse termo de assalto completa o nome medo, que é substantivo. Portanto, de assalto é complemento nominal. Ricardo estava consciente de tudo. Se eu chegar e disser assim, pessoal, Ricardo estava consciente. Ricardo estava consciente. Estava consciente de quê? De tudo. Então, de tudo é complemento da palavra consciente, que é adjetivo. Portanto, complemento nominal. O juiz sentenciou favoravelmente ao menino. Se eu ler só até aqui, o juiz sentenciou favoravelmente, foi favoravelmente a quem? Ao menino. Então, advérbio
aqui está sendo completado pelo termo ao menino, que é o complemento nominal. Ok?